Leitura do capítulo 44 do livro Vinha de Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Ainda assim, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse de humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem como todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem, porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Senhor Jesus, divino amigo de todos nós, a Ti buscamos mais uma vez, para de Ti receber as bênçãos de paz, de equilíbrio e de coragem, para termos condições de prosseguir na marcha ascensional, enfrentando os desafios que a vida nos propõe para o nosso próprio bem. Mas também aqui estamos, Senhor, para o nosso estudo habitual da doutrina espírita, o Consolador que prometeste e enviaste à humanidade, para que estivesse conosco para sempre, consolando-nos, orientando-nos, esclarecendo-nos e auxiliando-nos
nas decisões que temos de tomar para a definição de nosso próprio destino. Abençoa-nos, Jesus Cristo, neste nosso esforço de aprendizagem e de autoiluminação. Mas também a Ti rogamos que abençoes todos os nossos irmãos de humanidade, que fortaleças a coragem de todos eles, para que não naufraguem nas experiências da vida, para que não busquem a saída de loucura pelo suicídio, acreditando poderem encerrar a própria vida, quando em realidade já sabemos que a vida permanece imortal. Mestre amado, ajuda-nos neste momento desafiador que a humanidade atravessa. Ajuda-nos a ter um pouco de serenidade, de equilíbrio e coragem para estes enfrentamentos, muitas vezes dolorosos, mas necessários para a superação de nossas imperfeições morais. Amado Mestre Jesus, desejamos oferecer-te a nossa gratidão, a nossa ternura, o nosso amor e os nossos louvores, nesta hora, mas também para sempre. E assim seja. Bom, então ainda continuamos no capítulo Comunhão com o Alto, que trata a respeito das reuniões mediúnicas ocorridas em centros espíritas na crosta da Terra, com a finalidade de atender aqueles irmãos suicidas que estavam em condições mais delicadas, em piores condições. E nós tínhamos visto no final da aula passada como estava a organização da mesa de trabalhos mediúnicos com relação aos participantes encarnados. Então, a mesa, em torno da mesa, os médiuns, os assistentes, os que mantinham a sustentação, e a cabeceira da mesa, o dirigente encarnado, que também tinha a função de dialogador. E hoje, então, começaremos vendo a respeito do que o autor comentou sobre as tarefas dos médicos, enfermeiros e lanceiros espirituais no período que antecedia o início da reunião mediúnica. Isso está logo em seguida daquele último parágrafo que nós vimos. Diz aqui o autor, o parágrafo é o seguinte: quanto aos nossos médicos, portanto, esses trabalhadores do mundo espiritual, quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos. Portanto, antes do início da reunião, eles já estavam apostos, preparados para o labor. Quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos. Os enfermos eram suicidas, em melhores, em condições menos ruins e em situação pior. Indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere, ainda mais nobre que na terra, porque além é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. Interessante esta colocação aqui do Camilo, o autor da obra, porque na obra Nosso Lar, de autoria de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós encontramos ali a descrição do próprio autor, André Luiz, que quando ele conseguiu ter alguma melhora do quadro geral em que se encontrava,
e foi orientado no sentido de buscar alguma atividade para se tornar útil dentro da comunidade da colônia Nosso Lar, daquela cidade espiritual. Ele foi conversar com o ministro Clarencio e solicitou alguma tarefa na qual ele pudesse ser útil. O ministro indagou-lhe a respeito de alguma tarefa específica. Ele disse que não, que aceitaria qualquer uma. Mas como o ministro Clarencio tinha a condição, por ser já um espírito elevado, de perceber todas as nuances, as questões íntimas dos espíritos, percebeu claramente que, embora da boca para fora André Luiz mencionasse que qualquer tarefa para ele estaria bem, que no fundo a sua expectativa, o seu desejo era de receber uma tarefa médica, uma tarefa que correspondesse à sua formação acadêmica da Terra, que ele tinha sido médico na Terra. E o ministro Clarencio, então, menciona que tinha notado, percebido esse desejo íntimo e esclarece com todo carinho, tranquilidade, André Luiz, que embora ele desejasse atuar ali na colônia na condição de médico, ele, o ministro, tinha de ser franco e esclarecer que o diploma de medicina que ele tinha na Terra não passava de mero papel ali, porque ali se praticava a medicina com base no amor. O fundamento principal da medicina espiritual é o amor, segundo o ministro Clarencio, e que neste quesito, nesta matéria de amor, André Luiz ainda estava muito incipiente, ignorava quase tudo a respeito do amor. Não tinha desenvolvido o valor essencial do amor. Por isso, em relação à medicina espiritual, ele ainda não tinha condições de realmente praticá-la. Mas que ele poderia auxiliar em várias outras tarefas. E André Luiz diz que ele realmente foi ali desnudado, não tinha como argumentar, contra-argumentar, enfim, porque era a realidade, era a verdade aquilo que o ministro Clarencio dizia. Ele tinha realmente de início a intenção de trabalhar como médico, mas, usando a expressão do Evangelho, caindo em si, se deu conta que tinha de aceitar tarefas mais simples, não menos dignas, mas mais simples, mais condizentes com as suas possibilidades naquele momento. E aqui fala-se a mesma coisa, né? A medicina do espaço é ainda mais nobre porque tem como fundamentos, né, ou inspiração, o amor e a fraternidade. E daí ele diz ainda assim: e serenos nos postos que lhes competiam. Então, o estado de alma, né, o estado íntimo em que se encontravam aqueles trabalhadores, embora fossem tarefas de altíssima responsabilidade e profundamente complexas, eles estavam serenos. Os lanceiros estavam serenos, estes colaboradores arrojados e silenciosos. Dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Vejamos que interessante isso. A qualificação destes trabalhadores. Embora tenham qualificação também, digamos, no campo técnico, mas o mais importante da qualificação deles é em outro campo. É no campo moral. Notemos que essas tarefas não seriam possíveis para execução em nossas mãos, porque nós não teríamos qualificação nem técnica, mas sobretudo qualificação moral, espiritual. Agora façamos uma comparação
com as exigências na Terra quando o indivíduo se candidata a uma tarefa. E o que se privilegia e o que se enaltece na Terra. Não que a qualificação técnica do conhecimento não seja importante. Sim, é claro que é importante, é fundamental. Se o indivíduo vai ser advogado, exige-se que ele tenha uma qualificação técnica, que tenha o conhecimento da lei, de como operá-la. Se o indivíduo será médico ou vai atuar como médico, exige-se um conhecimento de medicina, de biologia, enfim, um conhecimento técnico. Mas não deveríamos descartar de forma nenhuma, ao contrário, deveríamos privilegiar as questões ético-morais. Aliás, isso está em pauta nessa semana em muitos comentários nos noticiários em razão de problemas que temos assistido com relação, por causa de escândalos surgidos recentemente, com alunos de medicina, na graduação de medicina. E o Dr. Drauzio Varela, em uma entrevista, em vídeo, manifestou a sua grande preocupação e disse claramente que o problema não é de hoje e que os alunos de medicina deveriam, obrigatoriamente, ter aulas de ética. Porque ele diz, as faculdades de medicina estão formando bons técnicos. Porque a grande parte das escolas de medicina tem alta qualificação ou tem uma qualidade muito boa com relação à formação técnica. Mas que esses alunos estão se formando em medicina como médicos técnicos com grande conhecimento, com bom conhecimento, mas sem preparação humana. Não são indivíduos humanitários. Não têm essa preparação ética humanitária para se sensibilizar diante da dor alheia, para ter tato psicológico, para aceitarem a medicina como uma verdadeira missão, que exige renúncia, que exige um olhar humanitário para o outro. Ele fez este desabafo nestes últimos dias, num vídeo que está na internet. E ele tem razão. E não isso apenas ocorre no campo da medicina. Os indivíduos estão se formando como técnicos em várias áreas, mas sem uma visão humanitária para o exercício da própria profissão. E nós sabemos muito bem como estão as situações da humanidade na atualidade. O texto de abertura de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, fala exatamente a este respeito. Não basta saber, é necessário saber como convém saber. Como disse Emmanuel no seu texto, nós conseguimos o conhecimento de como fazer com que uma máquina subisse, planasse, voasse. Mas depois passamos a utilizar esses aviões para bombardeios. E ele foi dando outros exemplos. Então aqui o destaque que o autor faz para estas altas responsabilidades, tarefas muito complexas e de grande responsabilidade, foi para a formação ético-moral, espiritual destes indivíduos, destes trabalhadores. E depois, na sequência, foi feito um procedimento da chamada, realizado pelas equipes espirituais, que está também na sequência. Ele diz assim: cada colaborador, no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão
conde de Guzmán levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava nada menos de 3 ausentes do cumprimento do dever. Então é interessante esta prática que aqui o autor descreve como sendo muito comum nas fraternidades ou nas agremiações orientais, como por exemplo dos hindus, de se fazer a chamada. Isso é interessante porque é claro que eles sabiam quem estava presente, mas ao se fazer uma chamada, isso representa uma forma de comando para o início da tarefa. Se há, por exemplo, qualquer distração da mente antes de se começar o trabalho, somente está vinculada a qualquer outra atividade, ainda que seja, digamos, uma atividade nobre também, ou qualquer outro pensamento que também seja bom, edificante, mas que não esteja diretamente relacionado à tarefa, ao trabalho, quando se faz a chamada, é como se desse o aviso de que vamos começar. Atenção, mente focada. Agora precisamos de máxima concentração no trabalho. Então era uma forma de aqueles indivíduos que ainda talvez, se não estivessem já 100% com a mente focada no trabalho, tinham a oportunidade de se desconectar de qualquer outro tipo de pensamento ou de outra atividade para fixar a mente na atividade central dos trabalhos daquela noite. Então era uma forma de se conclamar todas as mentes para o máximo foco no trabalho. E daí fica aqui a menção do autor que, com relação aos trabalhadores encarnados, havia 3 ausências. Ou seja, nós ainda encarnados não conseguimos compreender ainda, pelo menos boa parte de nós, estamos falando dos trabalhadores espíritas especificamente aqui, porque era um centro espírita, portanto os trabalhadores ali eram trabalhadores espíritas. Então, vejam que coisa curiosa e triste. 3 companheiros espíritas simplesmente não compareceram à reunião. Aquilo lá é um compromisso. E nós verificamos isso com muita frequência. Se o indivíduo tem um emprego, ele vai tomar o máximo de cuidado para não faltar. Agora, resta saber qual a motivação, a razão pela qual ele toma esse máximo de cuidado. Se nós fôssemos verificar com cautela, encontraríamos a razão no fato de ele, caso falte, sem apresentar um atestado médico, enfim, uma razão plausível, terá o registro da sua falta e o desconto daquele dia não trabalhado do seu salário. E se faltar várias vezes sem justificativa, poderá ser demitido por justa causa. Então o medo da punição, o medo do prejuízo financeiro, monetário, leva-o a ter uma disciplina, mas que não é por valor moral, é por coação ou por interesse material. Eu não quero ser prejudicado, não quero ter nenhum valor descontado no meu salário, eu não quero perder meu emprego, porque eu preciso de um emprego para receber meu salário, para poder pagar as minhas contas. Então não é por verdadeiro valor moral, é por interesse material. Então aqui nós verificamos
muitas vezes, nossos irmãos espíritas, porque não sentem, digamos, esta pressão material a respeito dos trabalhos espirituais, como não recebe salário, não terá nenhum valor descontado do seu salário, porque não o recebe, se faltar no trabalho espírita. Não será demitido por justa causa, na maior parte das vezes, embora seja interessante que as casas espíritas coloquem isso no estatuto, no regimento do departamento, a respeito das faltas, para disciplinar o trabalho. E não há nada de contrariedade a, digamos, a doutrina espírita ou ao Evangelho de Jesus, porque quando lemos na obra O Livro dos Médiuns, segunda obra básica da doutrina espírita, o regimento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, elaborado pelo próprio codificador Allan Kardec, está lá as possibilidades de expulsão, de desligamento dos membros da sociedade em razão de comportamentos incompatíveis com o caráter da instituição, com o caráter espírita. E ele elenca ali e ele diz que toda a sociedade espírita deveria ter em seu regimento, em seu estatuto, enfim, regras para poder desligar os trabalhadores que não respeitassem os princípios, os valores espíritas, porque eles gerariam complicações para as atividades espíritas, espirituais, poderiam inclusive inviabilizar essas atividades e seriam má propaganda para o espiritismo, dificultando a propagação, prejudicando a propagação do espiritismo na sociedade. Então, a gente nota que muitas vezes, porque não há digamos, uma cobrança maior, os espíritas acham que podem ir às atividades espíritas, estamos falando dos trabalhadores, não os frequentadores, porque esses são livres. Mas os trabalhadores que se vinculam a uma casa espírita e se vinculam a determinado trabalho, devem saber que têm responsabilidades e que se não comparecem, se chegam atrasados, prejudicam os trabalhos dos outros companheiros encarnados e, sobretudo, outros trabalhos dos benfeitores espirituais. Isso não é justo, não é correto e é inadmissível. O indivíduo não pode ser espírita e ser irresponsável, leviano a esse ponto. Então, se não quer nenhum compromisso sério, então que não assuma nenhuma atividade na casa espírita. Mas daí ele assume uma atividade na casa espírita, se compromete com a casa, com os outros trabalhadores encarnados e com a equipe espiritual, e daí porque naquele dia tem uma festinha, tem um aniversário, tem um batizado, tem um encontro com amigos, um happy hour, ele não vai. Imaginemos que ele fizesse isso no trabalho dele. No dia seguinte o chefe pergunta: você não veio ontem trabalhar, por quê? Ah, porque era aniversário do meu primo e ele me chamou para ir à festinha de aniversário. Muito bem, você está com uma falta, será registrado que você faltou por motivo nenhum para ir a uma festa e que vai ser descontado o seu salário. Agora, se repetir este comportamento várias vezes, a lei permite que você seja desconectado da empresa, demitido por justa causa. Porque você está sendo irresponsável, prejudicando os outros colegas e prejudicando a empresa. Agora, se o indivíduo tem essa responsabilidade no trabalho dele, por que não vai ter na casa espírita? É claro que, eventualmente, o indivíduo pode ter alguma dificuldade, algum impedimento. É claro que durante o ano inteiro ele terá aquele período de férias dele, que ele poderá viajar, mas ele avisará com muita antecedência os responsáveis, os dirigentes da casa espírita, para que o trabalho seja reorganizado e naquele período ele então possa viajar tranquilamente, ter as férias devidas dele e os trabalhos prosseguirem sem maiores prejuízos. Mas o indivíduo simplesmente: hoje eu não vou porque eu tenho tal compromisso, melhor, hoje tem uma coisa mais interessante para fazer, ou então simplesmente falta, não avisa ninguém. Isso não é comportamento espírita. E as casas espíritas, repetimos,
com base no regimento interno que Allan Kardec propôs, inclusive que as casas espíritas poderiam ter aquele regimento como modelo, como base, depois ampliarem, reduzirem de acordo com as necessidades, adaptarem alguma coisa, mas por orientação do próprio codificador, há de se ter sim nos regimentos internos, nos estatutos das casas espíritas, artigos que disciplinem essa questão das faltas, das ausências, dos atrasos, porque senão, se não houver uma disciplina nos trabalhos, os benfeitores não têm como realizar trabalhos sérios. E se eles veem que os trabalhadores não têm seriedade e são levianos, eles não perdem nem tempo. Agora, se há os trabalhos, inclusive com a presença de espiritual, é de se concluir que estes espíritos são inferiores. Então, aqui precisamos também ter bastante atenção para estas questões mencionadas pelo autor. Depois, nós vamos verificar como foi dado início à reunião mediúnica, qual era a influência dos benfeitores espirituais sobre o presidente encarnado da reunião e quais os efeitos da prece proferida sobre os desencarnados e o ambiente onde se localizava a mesa de trabalhos. Vocês se lembram qual que era, como foi dado esse início, qual era a influência? Aqui no texto fala que ele estava visivelmente inspirado pelos pensamentos dos orientadores espirituais, e isso permitiu a ele, por sintonia, fazer uma oração com uma vibração bastante elevada, né, rica em sentimento, que já começa então abrindo os caminhos dos trabalhos com toda a qualidade e auxílio para a manutenção dos trabalhos. Então, Camilo percebe que tem uma outra luz vindo de outro lugar, e ele diz que era de cor nível azulada e que vinha de outro lugar. Realmente, aí eles começam os trabalhos evocando o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. O que é também a recomendação de Allan Kardec e de todos os benfeitores que apresentaram seus esclarecimentos na Codificação Espírita. Em O Livro dos Médiuns, quando Kardec fala como realizar, digamos, uma reunião mediúnica, ou ainda, quando um médium desejasse fazer um treinamento mediúnico, como ele deveria se preparar, como ele deveria realizar este treinamento. Então Kardec diz, sempre iniciar qualquer experiência mediúnica evocando o nome de Deus e de Jesus. Sempre sob a proteção de Deus e de Jesus. É exatamente o que é feito aqui. Porque a gente já, a este ponto, sabe que sem a proteção de Deus, ou sem a autorização de Deus, nada se faz. Nem sem o amparo de Jesus também não conseguimos fazer nada. Nós não temos condições ainda, nem conhecimento para realizar uma atividade deste porte, desta natureza. Então, sempre iniciar evocando o nome de Deus e de Jesus e a proteção deles. Daí foi o que o Bruno disse, que os benfeitores inspiraram o diretor encarnado e que a prece deles se tornou tão ardente, tocante e substanciosa, que enterneceu os corações daqueles suicidas. Ele diz assim, tocante e substanciosa a prece, a qual predispôs os nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento.
Então se mantiveram em profundo silêncio e recolhimento interior, máximo de respeito. E daí foi que, como o Bruno também mencionou, começaram a surgir aqueles, que ele diz, arrebóis nível azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. E na sequência, então, daí nós vamos para o tópico: qual foi a faculdade espiritual que o autor Camilo solicitou aos benfeitores espirituais naquela reunião mediúnica, por qual razão ele ainda não a possuía e para que ele a solicitou naquele momento? A solicitação foi atendida sob que condição? Ele então percebe com os outros que no momento da prece do diretor encarnado da reunião, inspirado pelos benfeitores espirituais que potencializavam as próprias forças daquele diretor encarnado, a prece foi de uma beleza imensa, de um ardor muito grande, e que naquele momento começaram a surgir, descer sobre a mesa mediúnica, aquelas ondas vibratórias, de vibrações de energias, nível azuladas, que vinham de muito alto, só que não se sabia de onde vinha. Eles não conseguiam alcançar. Daí o autor Camilo pede então alguma coisa. Qual foi então a faculdade espiritual que o autor solicitou? Então realmente ele pede aos mentores, né, espirituais, aos espíritos superiores que estavam lhe coordenando os trabalhos, comandando os trabalhos, né, aos mentores e tutelares presentes, e ele pede a visão à distância, porque ele tinha que enxergar o que estava em outra dimensão, em uma região espiritual muito mais elevada, algo que estava distante, não estava acontecendo ali. Ele estava percebendo que chegavam luzes, ondas vibratórias de altíssimo padrão, mas não sabia de onde vinha, como estavam sendo produzidas. Então ele pede a visão à distância, como ele diz aqui, pediu o poder temporário da visão à distância, que nestes espíritos elevados é um dos formosos atributos do progresso adquirido. Kardec analisa isso, a visão à distância. O espírito consegue projetar-se à distância e enxergar o que está acontecendo em outro lugar. Há também, nós verificamos, por exemplo, um dos grandes médiuns que foram precursores do espiritismo, Emanuel Swedenborg, da Suécia. Ele estava na cidade de Göteborg, de Gotemburgo, e estava num jantar. Em determinado momento ele entra em estado alterado de consciência, levanta-se repentinamente da mesa de jantar. Havia muitas pessoas com ele. Ele sai da casa onde ele estava, fica parado como se estivesse olhando para um local distante e começa a dizer: neste momento Estocolmo está em chamas. E começa a descrever as regiões que estavam em chamas. E quando está já na região próxima à sua casa, ele diz: está a tantas quadras de casa. De repente ele diz: o incêndio foi controlado, não atingiu a casa dele. Naquela época não havia a comunicação que temos hoje. Então, só alguns dias mais tarde que chega a notícia em Göteborg, em Gotemburgo, que realmente Estocolmo tinha sido parcialmente destruída por visão à distância. Nós tivemos também um extraordinário médium espírita no Brasil, ali na região, na cidade de Sacramento, Eurípides Barçanufo.
ele já estava ministrando aulas no colégio Allan Kardec, foi o primeiro colégio espírita do mundo, e foi inspirado por Maria para abrir este colégio, Maria Santíssima. E ele estava dando aula, e era a época que ocorria uma das grandes guerras mundiais. Em determinado momento, ele se concentra, entra em estado alterado de consciência e começa a descrever aos alunos o que estava a ocorrer no front da guerra. Ele também tinha esta visão à distância. Então, de almas já mais desenvolvidas, espíritos mais elevados, que desenvolveram esta habilidade, é um dos formosos atributos do progresso adquirido, diz Camilo Castelo Branco. E eles, porque não eram espíritos desenvolvidos, evoluídos, não tinham essa habilidade, não tinham este atributo. E realmente aqui ele diz que só concederam esta solicitação dele, autorizaram isso para um fim útil e sério. Aliás, toda a faculdade mediúnica só deve ser exercida se for para um fim útil e sério. Então, como era para um fim útil, sério, nobre, relevante, depois ele ter os informes para escrever esta obra, foi-lhe autorizada a petição, o pedido que ele fez. E daí então, uma vez que os benfeitores espirituais ofereceram o recurso necessário para que Camilo pudesse visualizar a origem das luzes que eram derramadas sobre a mesa de trabalhos mediúnicos e melhor compreender tais manifestações luminíferas, o autor passou a descrever o que via e compreendia. Então nós vamos ver aí quais foram as suas primeiras percepções a respeito do ambiente do centro espírita e da origem daquelas luzes, o que o autor comentou a respeito do gabinete secreto da colônia Maria de Nazaré e dos que nele se reúnem, também sobre a responsabilidade que esses mestres carregam consigo, a razão pela qual não é permitida a permanência de outros benfeitores no gabinete em que eles se encontravam, e também o comentário do autor a respeito da seriedade que aqueles mestres tinham e que todos devemos ter com relação à evocação do nome de Deus e de Jesus nas reuniões espíritas. E também um comentário a respeito da humildade daqueles mestres. E é o que está exatamente na sequência. Depois que ele recebeu aquele binóculo mágico que ele diz que revelou-se a ele, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites físicos das paredes que encerravam o ergástulo de simples habitação terrena, e o ambiente então foi transfigurado em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Então vejam, eram aqueles superiores mesmo a Teócrito, a Ramiro de Guzmán, ao Roberto de Canalejas e ao seu pai, ao próprio Teócrito, era a direção da colônia Maria de Nazaré. Então os diretores da colônia vinham aquelas irradiações do gabinete deles. Ele diz aqui, víamos refletida nas ondas pulcras, puras daquelas dulçorosas cintilações, a reprodução do que no mesmo momento se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário. Então era um gabinete isolado, que só eles podiam entrar, só os diretores. E a gente vê a razão pela qual, segundo Camilo, somente eles tinham autorização para entrar naquele gabinete, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretoria da legião. Também estes austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achamos, pois que os vemos.
Interessante isso, né? Porque antes ele só via aquele, como se fosse um tubo de energias descendo. As cintilações, as colorações. A partir do momento que ele recebeu aquele binóculo, ele vê as figuras daqueles indivíduos impressas, ou seja, as imagens deles naquelas figurações. E ele então diz, na verdade, aquelas imagens não são apenas uma reprodução à distância, é a própria irradiação deles, de maneira que eles estão sim presentes. Nós então podemos aqui nos recordar da questão da ubiquidade. Os espíritos elevados têm o dom da ubiquidade, ou seja, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, estar realmente em vários lugares ao mesmo tempo. Como isso o espírito se divide? Não. Estudamos na codificação, o espírito não se divide, ele irradia-se, porque o espírito é uma energia, uma força, uma centelha divina. Ele irradia a sua força para onde ele quiser, se ele é um espírito evoluído. Até a imagem que nos é oferecida para a nossa melhor compreensão, para a gente ter alguma coisa de material mais concreto, né? A imagem que nos é oferecida é de uma lâmpada. Nós ligamos a lâmpada, a luz da lâmpada vai em várias direções. Em qualquer direção que esteja aquela luz, nós dizemos, é a luz daquela lâmpada. É aquela lâmpada, é a irradiação daquela lâmpada. Então, a irradiação do espírito em várias direções. Então, aqueles diretores tanto estavam no gabinete, quanto estavam presentes na reunião, pela sua própria irradiação. Tanto é que se faziam visíveis à reunião. São Luís esclarece a Allan Kardec, esclarece a todos nós na codificação espírita, que os espíritos superiores, mesmo que estejam vinculados, sejam habitantes de outros mundos elevados, podem se comunicar conosco aqui na Terra, em reuniões mediúnicas, por exemplo. Como? Por serem realmente muito elevados, eles irradiam. Então desloca-se uma parcela da energia deles, portanto ali eles estão. E eles podem transmitir a comunicação. Há essa possibilidade, segundo o próprio Espírito São Luís, que também não pertence à Terra mais. É habitante de outra esfera, de outro orbe. Então aqui eles realmente estavam presentes e as fisionomias, as presenças deles podiam ser notadas nas vibrações daquele, digamos, túnel de energias, né, que derramava-se sobre a mesa de reuniões mediúnicas, de trabalhos mediúnicos. Daí ainda continua ele, estão como nós, reunidos em torno a uma mesa augusta e alvinitente, lá naquele templo secreto, né, naquele gabinete secreto. A mesa da comunhão como mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, ou seja, 12 espíritos, belos, nobres, cuja idade, à primeira vista, se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas, ou seja, faíscas prateadas, irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Então a gente vê que são espíritos. Se nós tínhamos em Ramiro de Guzmán uma grande nobreza e elevação espiritual, Teócrito uma grande nobreza e elevação espiritual, estes espíritos a que se refere Camilo aqui neste ponto, são ainda muito mais elevados, muito mais nobres.
porque ele vai descrever aqui na sequência que nem mesmo aqueles outros benfeitores espirituais teriam condições de participar de uma reunião naquele gabinete secreto. Porque as vibrações deles ainda não estariam em um nível tão puro e delicado e nobre quanto o desses trabalhadores. Portanto, perturbaria de certa forma aquela homogeneidade de vibrações. E a gente já viu em O Livro dos Médiuns, uma reunião mediúnica é um ser coletivo. Deve-se buscar o máximo de homogeneidade possível. Claro que na Terra, com habitantes sendo de espíritos ainda muito imperfeitos, essa homogeneidade não é lá tão, não é a ideal, mas é algo que se pode alcançar. Então nós fazemos esforços cada vez maiores para melhorar esse nível de homogeneidade, de vibrações melhores. Agora, naquele gabinete, os espíritos eram realmente muito elevados. Então, se espíritos como Teócrito, como Ramiro de Guzmán ou outros participassem, eles destoariam. Seria uma vibração em condições menores e já surgiria um elemento heterogêneo dentro daquelas condições ambientes. Então ele diz assim: não vemos assistentes para a reunião que efetuam, ou seja, não há mais ninguém além daqueles diretores. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem, pois urge manter a harmonia geral da Assembleia que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Ou seja, eles sabem que há muitos trabalhadores dedicados, mas é responsabilidade deles, sobretudo perante Maria Santíssima, que a reunião possa transcorrer de maneira segura e com bons resultados. Então, eles ali estão funcionando na condição de sustentadores do equilíbrio da reunião, da segurança da reunião. E, para tanto, eles evocam o nome de Deus e de Jesus para serem canais das energias sublimes. Então, se eles ali falhassem, todo o trabalho poderia ser comprometido. Novamente, vejamos a questão da hierarquia, da seriedade, do respeito a essa hierarquia, e nós podemos compreender também por que na antiguidade, naqueles templos iniciáticos, eles restringiam, os responsáveis por aqueles templos iniciáticos, a permanência e a aceitação naqueles quadros de discípulos, de iniciados. Eles restringiam a apenas aqueles indivíduos que estivessem com condições mínimas para as altas responsabilidades, aos altos estudos que seriam realizados ali, as altas práticas psíquicas que seriam realizadas ali. Havia uma rigorosa seleção daqueles que poderiam participar. E esta seleção tinha a ver com a questão moral, ético-moral do indivíduo. O indivíduo poderia ser muito bem letrado, com uma cultura extraordinária e invejável, mas se não tivesse recursos morais muito firmes, muito nobres, não era admitido nos círculos iniciáticos. Porque perturbaria as reuniões daqueles templos iniciáticos, daqueles templos de psiquismo. Daí diz ainda assim: perante Maria são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no centro espírita, portanto.
no cimo da qual se assentou o emblema da legião, legião dos servos de Maria. E o que há ainda mais grave, perante seu augusto filho, mestre e redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior, a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. E continua ainda, ele diz assim, para que o Mestre amado seja ainda uma vez mais glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real a sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali, aqueles diretores da colônia, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em haustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas na súplica, para que mereçam, com efeito, todos presentes à magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite, correntes que são o traço de união entre a presença do Divino Mestre e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Então, para que nós tenhamos uma reunião mediúnica, uma reunião espírita com a presença real de Jesus, estes espíritos tão sublimes fazem o pedido por nós, uma prece intercessória, para que Jesus venha até nós. Realmente, não é apenas força de expressão, realmente venha pelo dom de ubiquidade que ele tem, extraordinário, e irradie a sua presença real na reunião espírita. Agora, isso também deve nos chamar a atenção para que quando nós estivermos em qualquer reunião e evocarmos o nome de Deus e evocarmos o nome de Jesus para que estejam presentes, que os nossos lábios emitam esta evocação com base num verdadeiro sentimento, numa fé ardente. E para tanto nós precisamos de um máximo de unção de respeito. Se nós estamos emitindo preces, sem nem mesmo pensar muito a respeito da prece do que estamos falando, como está aqui no texto, é um verdadeiro sacrilégio. Como nós solicitamos, imaginemos o seguinte, nós pedimos a presença do governador do nosso estado, do presidente da república em nossa casa. Daí o presidente da república vem à nossa casa e pergunta-nos, do que se trata? Por que me chamou? Ah, por nada. Eu chamei, nem percebi que chamei, na verdade, nem sei por que chamei. Agora imaginemos nós chamarmos, evocarmos o governador do planeta. Para quê? Nós vamos nos comportar adequadamente? Nós vamos nos apresentar adequadamente? É para algum fim útil e sério? Se não for, não evoquemos. Então, aí está, mais uma vez, mais um detalhe da obra que demonstra que, mesmo no movimento espírita, com todos esses conhecimentos que nós temos, a verdade é que, no movimento espírita, estamos falando da nossa realidade no movimento espírita, porque é uma autoanálise, o autoconhecimento individual, mas também autoconhecimento do movimento em que estamos inseridos. Certamente, outras designações religiosas têm as suas dificuldades
E cabe a eles, a estes irmãos de outras designações religiosas, também fazerem esta autoanálise do movimento de que participam. Mas para nós espíritas, quantas vezes temos visto a banalização das reuniões espíritas, das atividades espíritas, a evocação do nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, sem aquela unção, sem aquela fé, sem aquela determinação? Será que nosso Senhor Jesus Cristo irá irradiar a sua presença numa reunião que não tem uma finalidade útil, séria, em que as pessoas não estão com esta disposição diante do sagrado, com este recolhimento, com este fervor? É evidente que não. Então, nos dá uma outra dimensão muito mais profunda. Se ainda tínhamos dificuldade para perceber a dimensão da seriedade, da profundidade das reuniões espíritas com a codificação, com esta obra aqui de Camilo Castelo Branco, já não há mais nenhuma possibilidade de dúvida. E se nós não tivermos este respeito, esta fé ardente, esta unção, nós estaremos praticando sacrilégios. Ele diz assim: por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia no além realizada. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas estes 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude, de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. São, não obstante, simples e modestos. Bem-aventurados os simples, os humildes. Sabem que de si mesmos pouco têm para distribuir com os mais necessitados e sofredores, porque consideram diminuto o cabedal de ciência adquirido, apesar do longo carreiro de experiência que palmilharam, a série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. O caminho da evolução, da sublimação espiritual está aí. Não é interessante que nós normalmente busquemos fugir desse caminho? A gente quer atalhos que sejam atalhos floridos, né? Possivelmente um caminho que seja à beira-mar, para termos uma brisa marítima, uma vista maravilhosa. E o caminho aqui é de sacrifício de lágrimas, segundo o autor. Consequentemente, não desconhecem estes diretores tão nobres que se encontram ainda distanciados da perfeição, mas porfiam em caminhar com passos sempre mais firmes ao encalço do grandioso ideal que acalenta, a união definitiva com Jesus, e revelam, com demonstrações insofismáveis, que nem paixões pessoais, nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever. Por essa razão, oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem é que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação onde a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré, e como tal o honram e respeitosamente o invocam sempre que as circunstâncias o requeiram. E como servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Calar desejos, interesses pessoais. Em outras palavras, combater o egoísmo, né, o ego. Mais uma lição para nós. Se desejamos nos tornar espíritos sublimes, todos aqueles sonhos, aqueles interesses pessoais, os nossos desejos, devem começar a ser substituídos paulatinamente
por um único interesse: servir a Jesus Cristo. Fazer a vontade de Deus. Porque servir a Jesus Cristo é fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus faz. É isso que os verdadeiros servos do Cristo fazem. Então, em vez de continuarmos a criar novos desejos, novos interesses, novos sonhos, isso nós somos estimulados a fazer diariamente, o ideal seria, em vez de criarmos novos sonhos, novos interesses pessoais, do eu, do ego, do egoísmo, novos desejos, nós comecemos a diminuir os nossos desejos, os nossos interesses, os nossos sonhos pessoais. Aqueles que são desejos muito ardentes, fortes em nós, que diminuamos a força deles paulatinamente e comecemos a repetir para nós mesmos qual é o nosso real desejo, o nosso real interesse, que é servir a Jesus, é fazer a vontade de Deus. Até que isto comece a ganhar força e espaço dentro de nós, diminuindo o espaço dos nossos outros desejos. É uma tarefa árdua, mas se a gente não começar logo, vai ser mais difícil nós alcançarmos, vai demorar mais para nós alcançarmos um progresso. E enquanto permanecermos na retaguarda, continuaremos sofrendo. Sofrimento é uma consequência do egoísmo e de todos os outros vícios morais decorrentes do egoísmo. Então, mais uma lição que aqui nós aprendemos, todos aqueles que desejamos nos libertar do sofrimento e avançar na nossa evolução. Até aqui alguma dúvida, pergunta, algum comentário sobre esse tópico que foi longo, né? Não? Tudo bem? É uma coisa que é interessante a gente pensar, que às vezes a gente fala, né, ouve sobre isso, sobre o deslocamento à vontade de Deus e de Jesus. E muitas pessoas acham que é só louvar, só glorificar. E esquece o que é realmente a vontade, né? O que é realmente seguir a Jesus. Que é o que eles descreveram aqui, né? Devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, né? O trabalho e o progresso para a conquista do melhor. Não é para o melhor para nós, é o melhor para a coletividade, né? Então, por isso que é importante não só conhecer a Jesus, mas entender, sentir Jesus, né? Mais uma vez, saber e saber como convém. Aplicar, né? Como bem colocou a Cristiane, somente louvar, até porque normalmente esses louvores são ocos, né? É só a evocação, louvor, mas e os ensinamentos que Jesus deixou? Louve a Deus, louve a Jesus, mas perdoe o irmão. Até porque na próxima aula nós verificaremos que naquele início, né, em que é feita a leitura do Evangelho e os comentários, o autor relacionou vários tópicos das lições que foram explicadas ali, lidas e explicadas do Evangelho de Jesus, e a gente vai identificar todos aqueles tópicos que é o roteiro da nossa salvação, ou seja, da nossa libertação da inferioridade, da nossa evolução. E ali está perdoar, amar o próximo, orar pelos inimigos, aceitar as dificuldades, não se revoltar, passar pela prova, pela expiação, tomar a própria cruz e avançar. Isso é servir ao Cristo, ir em direção aos que sofrem, ajudar os que sofrem. A gente vai lembrar de Jesus. Jesus é o mestre da ação. O
tempo todo ele está buscando os que sofrem. Eu não vim para os sãos, eles não precisam de médicos, eu vim para os doentes, as almas enfermas, as pessoas perturbadas, com problemas físicos, mas sobretudo problemas morais. E o tempo todo ele está auxiliando um, o outro, ensinando. Na verdade, ele faz tudo ao mesmo tempo. Ele louva a Deus, contempla a divindade, a criação, ao mesmo tempo ele está auxiliando, ao mesmo tempo ele está ensinando. Ele faz tudo ao mesmo tempo. É um mestre de profunda, ininterrupta ação. Agora, o indivíduo ficar só louvando da boca para fora, prece sempre pedindo, mas nunca oferecendo nada de si, isso está completamente contrário ao Evangelho de Jesus. Então foi muito bem lembrada, foi muito bem feita a colocação, feito o lembrete de que servir ao Mestre não é apenas ficar fazendo prece e louvar.